Olá! Para quem não está a ver isto em vídeo, nem no Spotify, nem no YouTube, o Apple Podcast ainda não tem vídeo já. Finos, mas não põem vídeo para as pessoas. Pelo menos eu não percebi, deve haver um botãozinho qualquer que eu estou, meninos, e não faço a mínima ideia. Mas eu estou com uma máscara de pestanas extremamente rosa, acabei de pôr, e isto acontece ou por perimenopausa ou porque mandei vir uma coisa da Primor, da Glovo, em que tinha de fazer um limite acima dos 12€ para ter os envios gratuitos. Entusiasmei-me, queria um cabo USB Lightning, entusiasmei-me e depois fui para a máscara de pestanas, depois fui também para uma fita para fazer cat-eye, e às tantas veio só o cabo USB e esta máscara de pestanas e assim, sozinho, não é? A solo é só parvo, parece que mandei... Não, e nem veio o cabo USB, tive mandado a outro sítio. Quando isto acontece... Eu andei a brincar com a vida durante alguns tempos com a cena do celeiro, porque isto é péssimo, não é? Que minha filha, quando era bebê, adorava umas bolachas do celeiro da marca Hall, que nunca havia. Então, quando eu mandava vir coisas do celeiro, mandava vir imensas dessas bolachas para conseguir fazer o limite mínimo para ter portes e depois mandava vir outra coisa que precisasse. Ecologicamente falando, uma merda, rataria tuga, espetacular. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Sei Ser, é um podcast que eu tenho todas as semanas, sendo que quinzenalmente é solo, quinzenalmente é com convidados. O último convidado foi Gel. Vocês gostaram do episódio, ainda bem, desculpem os problemas de som, eu não consigo, eu não sou técnica de som, como devem imaginar, não é? Porque apanho sol, mas eu como edito aquilo sem fones, eu acho que não tenho bem noção do áudio, só me sigo pelos gráficos e nos gráficos parece relativamente bem. Portanto, eu vou ter que checar isso porque já recebi queixas de pessoas que olham para este conteúdo como um produto e não como uma oferenda e, portanto, queixaram-se ainda bem. Vou tentar corrigir isso. Mesmo o som aqui em casa, eu estou na sala, tem aquilo que se chama som de sala, mas para poder ter um cenário minimamente interessante para vocês e para não estar encafuada dentro de um armário, é uma escolha que tem que se fazer e espero que esteja ok para vocês na mesma. Pronto, máscara de pestanas, os conteúdos também estão excelentes. Confiança, olé! Quero agradecer-vos por ouvirem o podcast, quero agradecer a toda a gente que tem seguido o podcast, tem sido uma loucura. Este podcast esteve durante anos a ser para um nicho, bastante nicho, e agora de repente é um nichão. Estamos aqui num nichão, uma palma para o nosso nichão, somos incríveis. E queria agradecer-vos isso, queria agradecer também a malta que tem migrado deste podcast para o Banana Papaya, que voltou passados 5 anos, o podcast tem com a Rita Camarneiro, videocast, que vos aconselho a seguirem, têm um Instagram, parece os livros da pizza a falar sobre o jovem conservador de direita e vice-versa. É muito fixe, estou muito orgulhosa e muito feliz com esse trabalho, portanto sigam esse projeto também. Obrigada no fundo por apoiarem o meu trabalho. Em breve talvez ainda este mês, terei novidades relativamente a um novo projeto, que isso é um espetáculo, não é? Já que digo que sou comediante, se calhar bora fazer um bocadinho de stand-up comedy para vocês. Em breve terei novidades sobre isso. Esta semana quero novamente referir-me a algo que me apoquentou, que me aleijou, como diria Ricardo Araújo Pereira, que foi, como o podcast da Solo é de 15 em 15 dias, isto na volta já nem foi esta semana, foi na semana anterior, mas deu cabo de mim, cansou-me, eu acho que é mesmo essa a expressão, cansou-me a cena do Bad Bunny. Cansou-me a gritaria que foi de opiniões, do quão escalou tudo à volta desse senhor. Para mim foi completa. Primeiro, eu estou cansada porque estou muito exposta a isso, não é? Eu vejo demasiado social media, todos os meus colegas, amigos são bastante verbais em relação a muita coisa, estamos numa altura em que nos posicionamos através das nossas opiniões públicas. Isso tem-me cansado muito, especialmente quando recuamos um bocadinho e vemos aquilo que está a acontecer. Fica tudo, calem-se só, o gajo tem uma casita com gajas, foda-se, o gajo provavelmente nem decidiu nada daquilo, é a merda da editora que quer fazer a puta de um videoclipe, que quer pôr lá gajas, vai lá pôr gajas gordas. Por que razão é que vai lá pôr gajas gordas? Qual é o problema das gajas gordas? Mas porquê que a editora do Bad Bunny tem de ter uma preocupação moral com pôr gajas gordas num videoclipe? Eu posso dizer, eu sou ex-gorda, portanto não é por aí, mas foda-se, esta merda irrita-me, esta luta irrita-me, esta busca incessante de uma incoerência, cuja coerência não é obrigatória e é desumana,
no sentido em que nós, enquanto seres humanos, devíamos perder mais tempo a olhar para as nossas próprias incoerências, incongruências e falta de moralidade geral, para andarmos à caça disso nos outros e tentarmos tornar essas pessoas, esses artistas, por exemplo, em símbolos para a nossa geração ou para a nossa identidade. A cena é que Bad Bunny apareceu, o gajo já tinha bué de nóvias antes, não é? Não dizia, tenho uma gaja, sou fiel a uma gaja, ou tenho várias noivias, mas elas não perreiam sola, perreiam todas comigo, agora elas têm noivios, elas não disseram se elas tinham noivios ou não, eu é que sou aqui o mexão da casa, que eu sou muito latino, não sei, nunca ouvi as letras. Vi só um reel do Bad Bunny a abanar-se dentro de umas calções bastante folgados, que a Mariana Cabral também partilhou no Instagram dela, e vi, não sei se aquilo estava no repeat ou se fui eu que fiz slide left várias vezes, mas a malta está-se a ligar a pessoas não só pela arte e por aquilo que ela faz ressoar em nós, até por muita da arte que se consome agora, e posso estar a soar a velha no meio disto, talvez não ressoa em nós de uma forma tão emocional quanto antes. Antes eu sinto que quando ouvia Linkin Park os gajos acompanhavam-me na depressão, que era a vida é uma merda, os berros do Chester era tipo foda-se, estamos todos juntos, isto é nosso. Agora, eu gosto, abanei vagina. Agora, isto não me faz... É outro tipo de sentimentos, nem tudo aquilo que é intenso ou que é válido tem de ser tortuoso, sei lá, não tem de ser coisas negativas para serem interessantes, mas parece que andamos à procura de emoções em trabalho artístico que talvez não nos dê essa profundidade, e então escolhemos identificar-nos com os artistas, porque nesta altura o que é que acontece? Temos tanto acesso à informação dessas pessoas, de antes era só, pronto, Michael Jackson, o que é que sabíamos do gajo? Provavelmente que era pedófilo e que tinha um macaco chamado Bubbles e que uma vez pôs um puto fora da janela. Tirando isso, não sabíamos nada da vida dele, nem sequer sabíamos se o gajo tinha efetivamente um problema de pele ou se tinha... Não sabíamos nada, e isso na altura era uma benesse. Eu não tenho que saber merdas sobre os artistas, não tenho que saber. Eu sou egocêntrica ao ponto de o trabalho deste artista interessa-me por aquilo que me faz pensar sobre mim ou sobre a humanidade e não sobre a autoria. Eu não tenho que necessariamente conhecer quem está por trás das coisas. Isso faz-me lembrar também outro pseudo-cancelamento que houve agora. Houve uma ótima gestão de crise também, porque a carreira dela tem sido exemplar, a Rosalía, que disse que admirava Picasso e toda a gente lhe caiu em cima dela de o gajo era pedófilo, as gajas suicidavam-se todas. Eu tenho amigos com os quais eu não concordo, não sei se... E não estou sempre a discutir em relação a isso. Rimos-nos das nossas diferenças, podemos evitar às vezes determinados assuntos para não criar quiproquós, mas eu não tenho que me identificar com tudo aquilo que está a acontecer à minha volta, nem tenho que me servir dessas coisas para me posicionar para a minha própria identidade. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito evidentemente na adolescência, e que agora se nota também de outras formas, mas é a criação de tribos óbvias, que é, eu sou da malta que fuma erva nas arcadas, eu sou a gaja do circo, que geralmente são os mesmos gajos, eu sou o tipo do futebol, eu sou, sou a tipa popular que sai muito à noite, percebem? Sou isto e aquilo. E eu sinto que isso está a passar para o resto, essa primeira necessidade de identificação mais elementar, e portanto mais intensa para tudo o resto na nossa vida. Todo o resto na nossa vida, que é agora de repente gostar ou não de Bad Bunny é uma identidade. Isso é... Eu faço parte disso, atenção, mas gostar de Bad Bunny enquanto pessoa... Eu até faço o contrário, que isto é ridículo. Eu tenho noção da infantilidade deste mecanismo, que é quando está toda a gente a gostar de uma coisa, faço género, sabe? Odeio, tipo, ver Game of Thrones nos primeiros 20 anos, o que seria? Isso é... Mas, não sei, acho porque tenho medo. Não sei, também não me interessa assim tanto. Mas fez-me imensa confusão esta discussão sobre a casita do Bad Bunny, toda a gente a opinar, e eu tenho perfeita consciência que as redes sociais e as nossas emoções, a nossa joie de vivre, que não é bem joie de vivre aqui, é a intensidade, o nosso feeling de estarmos vivos, vive muito dessa intensidade de contradições, não é? A malta gosta de discutir, não é conversar e debater ideias, é ficar zangado, discutem temas como o aborto com um copo na mão e começam aos berros uns com os outros, mas não é assim, porque existe na discussão uma necessidade
de expressão do seu posicionamento, juntamente com uma necessidade qualquer de mostrar superioridade intelectual, junto também, acho eu, a uma espécie de tristeza ou ressabiamento pelos outros não pensarem da mesma maneira que nós, porque assim põe em questão a validade dos nossos raciocínios e por isso a nossa identidade. Isto dá-me uns nervos. Não me deveria dar, eu devia, humanidade, eu também estou inscrita nisto, eu não estou a ter uma perspectiva, sei lá, superior a tudo isto, não é isso, só que isto visto constantemente, já falei aqui num outro podcast sobre a cena da Cristina Ferreira, dos gajos que violaram ou não violaram, se tinham problemas de audição, se não, calem-se um bocado. Também existe aqui uma coisa que é... visto aquilo que nós temos acesso, por ser aquilo que se alimenta, não é? As redes e a atenção é aquilo que é mais intenso, nós temos a noção que as coisas estão mais polarizadas, não só por estarem, mas também porque o centro, o basal, não se evidencia tanto, não é? Portanto, há de haver muita gente equilibrada que não comenta e que está fixe da cabeça. Agora, quem não está, comenta, e pode comentar um lado ou outro, mas parece que existe um fervor em relação à ideia, quando se calhar é só 20% da população. Mas ainda assim irrita-me, porque vejo pessoas próximas de mim a tomarem posições extremamente radicais ou em relação a esse assunto. Será que estamos aborrecidos também? Poderá ser. E porquê é que isto me enerva? Porquê que isto me enerva? Porque é automático, tem sido constante e a mim parece-me da mesma maneira que se diz que ir às compras constantemente pode ser fugir a qualquer coisa e estarmos a aproveitar a dopamina para nos sentirmos melhores e estar a mascarar uma depressão. Eu acho que estas discussões constantes, como não são tidas de uma perspectiva humilde, sensata e racional, acho que não estamos sequer a encurtar a distância que temos uns dos outros, não estamos sequer a aproveitar isto para uma discussão filosófica, estamos apenas a fazer uma espécie de montra da nossa identidade. E nesse sentido, o Nietzsche acho que tinha uma cena gira, que era, tudo isto que eu estou a dizer, eu não estive a ler 21 livros sobre isto, eu simplesmente interessei-me pelo tema, fui pesquisar, falei com inteligência artificial, depois fui ver a internet, que são coisas diferentes, é AI, que não usa internet, é pombos, não é? Mas depois vou ler, depois se calhar faço download de um livro, como tenho aqui um livro para vos falar mais à frente. Eu não andei a ler Nietzsche, mas já tinha ouvido falar, tanto que digo Nietzsche. Era o cão de uma vizinha dos meus pais. O gajo diz uma cena que é: nós não emitimos uma opinião depois de pensarmos. Nós primeiro temos a reação emocional à coisa e depois emitimos ou construímos a estrutura de argumento para validar a nossa emoção. Isto não faz sentido. Eu acho que faz bué sentido. Muitas das vezes, não gostas daquela pessoa, porque aquela pessoa parece-me não ser... Eu acho que nos devemos guiar por essas emoções, sem dúvida. Acho que é isso que nos torna interessantes e, por exemplo, com a possibilidade de sermos artistas. Mas é giro ver, e isto ligando a um dos episódios anteriores em que falei com o filósofo Nuno Nabais, está fixe o episódio, foi provocatório, a malta ficou ali um bocado enervada, que é, realmente acho que estamos mais preocupados em fazer uma montra da nossa coerência e de apontarmos a incoerência dos outros, porque isso também nos faz sentir seguros no sentido, eu policio esta porra, eu tenho uma inteligência superior à do outro e portanto a mim ninguém, oi, o que é que e quê, sabem? E estamos sempre nessa postura, mas parece que nos custa parar e efetivamente sair da postura defensiva, que não é só defensiva em relação a um ataque, mas acaba por ser a nossa identidade, não é? Mas custa-nos fazer aqui uma pausa e reavaliar as coisas, um bocadinho como, diria, o método científico, se calhar vocês podem me ajudar nisso, não é? Que parte-se de uma premissa, mas não sei, vai-se verificar só a premissa? Eu no outro dia estou a tentar ler mais e... estou a tentar tudo, acho que é isso que me guia. E estava a tentar ler Foucault, a história da sexualidade, acho que é assim que se chama, acho que é o volume 3 que eu estou a ler, sendo que não li o primeiro e o segundo, devem ser os preliminares, não me interessa. E o gajo faz uma cena que é, nós verbalizamos sempre que na nossa sociedade não se fala de sexo, que existe um tabu em falar-se de sexo, mas se nós eliminarmos essa premissa óbvia e constante que é não se fala sobre sexo, conseguimos pensar numa outra ordem, que é, nós falamos sobre sexo, como? E de repente vemos que se calhar não falamos de sexo da mesma forma como falamos de abacate, mas que falamos até bastante de sexo. Não é da mesma forma que as outras coisas. E só
construindo a liberdade de eliminar uma primeira premissa, a premissa óbvia, é conseguirmos chegar a coisas mais interessantes. E a primeira é sempre sou contra ou a favor, em vez de estou-me a cagar para o Bad Bunny. Ou aproveitar para fazer uma reflexão mais profunda, menos dentro da nossa ligação ao artista e mais do, ok, em que é que nós evoluímos enquanto marketing das editoras, ou marketing no geral, para continuarmos a utilizar a imagem ou a sexualização das mulheres para blá blá blá, mas fora de Bad Bunny, fora de julgar, está tudo muito zangado, pá. Tá. E confesso que eu velha estou, fui ao concerto do Doja Cat no meu Arena, porque para mim é pavilhão Atlântico, percebem? E pá, fui contente numa de, primeiro bilhete de graça, que seria. Depois fui contente porque tinha visto uma parte do concerto dela no Rock in Rio e achei, uma parte porque quis ir embora porque tinha a Irene e era um bocado mais neurótica com horários. E havia um setting todo abstrato, artístico, ela era como se fosse ela própria uma instalação, não via ali aquela popstar superficial. Claro que havia sempre aquela cena das rappers americanas muito sexualizadas, muito cool, muito não sei o quê, pá, mas senti que havia ali um conceito artístico, senti que havia tempo a pensar nas coisas. Então fui ver este espetáculo numa de ok, vamos ouvir bom R&B, vamos ouvir bom rap, pá, passei o tempo todo a aplaudir a vagina da Doja Cat e o cu. E era aquilo que passava na câmara, nos ecrãs, era olho do cu, olho do cu, olho do cu. Sempre que apareceu o olho do cu ou ela rebolava, a malta batia palmas como se tivesse ido para ver o cu a abanar. Faz-me lembrar um clipe qualquer que eu apanhei da Anitta a dizer, vocês achavam que eu não ia rebolar hoje? E depois começa a rebolar e toda a gente louca, assim, ela está a abanar o ânus, tipo, eu não entendo este conceito, juro que não entendo, que pode ser bué da bem misturado com outras coisas, isso sempre esteve lá, não é? Britney Spears, o estilo, o cenário, pode haver essa identificação de estilo, não é? Não necessariamente personalidade, mas de estilo, de moda, o que é moda. Pá, mas foi hiper agressivo para mim, hiper agressivo, e acho que o concerto era para maiores de 14, havia pitas ao lado, pá, que ainda vestiam aquelas roupinhas de... Lembram-se quando havia a Pinky e havia aqueles tecidinhos que parecia quase papel crepe? Uma merda, pá, que ainda são pitas que se vestem assim, que nem sequer sabem usar uma malinha, não, para, vou ser senhora, sabe, mãe, tens uma, a ver aquilo, a ver um vaginão no ecrã, a tipa canta bem, houve imensos problemas técnicos, ela foi de uma elegância brutal, apesar de ser sempre ela a responsável, não é, porque ela que escolhe aqui, mas... pá, sinto que estive a comer pastilha elástica. Talvez ela tenha vários tipos de espetáculos, talvez estivesse mais concentrada no Primavera, não sei, mas senti que aquilo foi, como é que se diz? Não sei o que, para canhão. Foi tipo, olha, um concerto de merda, aqui vamos nós, sabem? Como os Backstreet Boys quando vieram cá uma vez a Portugal, vamos fazer um concerto de gathering, e pá, e depois ver Tame Impala ao vivo, é de género, há dinheiro. E a tipa gastou dinheiro, atenção, porque havia cubos com luzes, havia lasers, levou a banda, podia nem sequer levar a banda, houve ali um cuidado, mas foi tudo tão... Sabes o que é que me parece? Sabem o que é que me parece? Parece-me que ela estava a enverdar por um caminho mais alternativo e mais artístico, mas que talvez não estivesse a compensar tanto monetariamente e terá recebido uma ordem ou um novo objetivo de faturar mais. Nem que seja para um dia depois fazer um espetáculo melhor, mas fiquei extremamente decepcionada, não com a artista em si, mas com o espetáculo. Onde é que eu queria chegar com isto? Isto porquê? E a primeira vez que eu assisti a isto foi com a cena do Michael Jackson, não é? Acho que em princípio temos todos mais ou menos a mesma idade aqui, também não quer saber, não quer saber. Quando Michael Jackson morreu, chorei, mas não foi não foi de ligação emocional, não foi aquela coisa que acho que já falámos aqui, parasocial, a relação parasocial, que é vemos tantas vezes uma pessoa que achamos que ela nos é próxima, ainda por cima na música, a música acaba por ser banda sonora de momentos importantes e sofridos da nossa vida, e portanto quando essa pessoa morre parece que essa fase da nossa vida também morre, mas não é necessariamente pelo artista, é pela companhia que nos fez. E eu quando chorei, não sei em que ano é que isso foi, quando o Michael Jackson morreu e eu chorei, a mim fez-me mais confusão eu estar a ouvir o CD dele no carro
o Dangerous, e de agora ser de repente o CD de um gajo morto, sabem? Ok, isto aconteceu. E desde aí que me debati, não me debati assim tanto, mas com aquela cena da separação do artista, da obra. E eu como tenho aqui um problema ainda em separar a pessoa da história, que eu acho sempre que nós somos consequência daquilo que nos aconteceu, tenho que refletir melhor sobre isso, como é que posso falar sobre isto. Mas pronto, eu tenho pena do gajo, no fundo tenho pena do gajo, o gajo pode ter sido... e foi um cretino, mas há qualquer coisa em mim, não só em relação ao Michael Jackson, mas a todos, que me faz pensar, pá, coitado, não quer dizer que não sejam responsáveis pelas coisas. Mas pronto, isso não me fez deixar de ouvir a música dele, não me fez... porque eu gostava era da música, não era da pessoa. Estive a ver o documentário do Michael Jackson, aquele que saiu na Netflix a semana passada, o Verdicto. Pá, eu fui super enganada pelo marketing, eu achei o Verdicto, ok, saíram novas provas, vamos saber se o tipo então abusava de crianças ou se só dormia com elas e fazia festinhas, tipo, o Verdicto é a mesma cena. Mas não, é um documentário sobre maioritariamente o julgamento, como é que foi vivido mediaticamente, nós sabemos mais ou menos, mas aqui em Portugal não houve assim uma cobertura tão intensa como na América, por exemplo, e das pessoas envolvidas, as pessoas a favor, aquilo é interessante porque convidam jurados, ex-jurados para falar de como é que se sentiram no julgamento e a forma também como foram afetados a nível pessoal de estarem perante um símbolo de música, musical, não é? Do rei da pop, ainda para mais tinha feito parte dos Jackson 5, ou seja, a forma como os irmãos também entraram nisto para defender a marca e não necessariamente o irmão, aquilo é lixado. Mas é giro ver que existe sempre esta ligação entre a pessoa, o artista, a obra, o artista, mas neste caso eu acho que vai além disso. Neste caso acho que estamos a usar estes artistas, estes posicionamentos para revelarmos a nossa identidade. Olha, estamos a futebolizar a arte. Fogo. Pá, posso estar maníaca, posso estar aqui a achar-me genial, mas isto não é frase digna de futebolizar a arte. O quê? Todos aí atrás. É, não é? Está incrível! Foda-se! Atenção, ó bicho, atenção! Mas era mesmo isto que eu queria dizer. Não é que seja inteligente, mas é mesmo isto que eu queria dizer. Pronto, então, estamos a falar muito de ego, não é? De ego, de identidade, de emoções, e é engraçado que, da mesma maneira, quando acabamos uma relação e tudo nos faz lembrar da pessoa com quem nós estivemos e com quem estamos tristes, aquela música, parecem sinais, parece tudo sinais. Isso acontece muito ao longo da minha semana, principalmente quando estou a sistematizar para o podcast, que é reparo mesmo, não só por associação livre, não é? Mas reparo mesmo que a minha semana consigo destacar coisas que têm muita relação umas com as outras. E fazendo como se a minha semana tivesse, as minhas semanas tivessem temas mentais, que se calhar é isso, não é? Esta semana foi a semana da identidade e do ego, sendo que na vida de Joana todas as semanas são de identidade e ego, mas fica aqui uma ideia. E fui tomar café com o David Cristina, que é um dos meus melhores amigos, é um comediante que eu gosto muito e pessoa. Falei dele também aqui há 15 dias. E às tantas estávamos a falar de comédia, estávamos a pôr a conversa em dia e estávamos a falar sobre a minha carreira, sobre a dele também. E às tantas ele disse, pá, Joana, vou dizer a verdade. Pá, se vocês soubessem o quanto eu não queria saber. Não era não querer, eu sempre quis saber. É aquela cena do eu prefiro viver na ignorância do que saber uma verdade que me vai tirar o chão. Mas eu vi que ele ia dizer. E eu estava a ver-me ser. Pá, eu morro de medo da verdade das coisas. Juro-vos, ele estava a dizer aquilo e eu levantei-me no meio do Starbucks do Alegre, eu sei, sítio fixe, mas ar-condicionado. Levantei-me, não sei, não quero que digas, não sei. E o David, pá, Joana, sou teu amiga, não, o que é que ele vai dizer? Sai da comédia, sai daqui, não tens jeito para isso, tu nem uma bava sabes fazer. E depois ele lá me disse a cena que foi... pá, ele não disse bem assim, também não me quero expor muito, mas é qualquer coisa como a evolução só se dá se materializar mais o trabalho como trabalho e se tirar o ego do caminho.
Fogo, eu sou egoica. Ei, eu sou super. Estive aqui a refletir, a investigar, e não sei o que sobre mim e sobre aquilo que eu acho de mim, o quão é importante pensar em mim sobre aquilo que os outros pensam de mim. Eu acho que isso tem sido o impeditivo de ser ainda melhor a fazer aquilo que faço. Ainda melhor, porque eu estou aqui no podcast e não vou dizer porque sou uma merda e quero tudo. Não é isso, mas acho que todos os artistas, todas as pessoas devem ter as suas dúvidas, as suas inseguranças. E eu quero ser ainda melhor e realmente estava aqui a sentir, estou aqui numa fase de transição de processo criativo e estava aqui a sentir um bloqueio porque eu estou a sair da minha zona de conforto e estou mesmo a sair da minha zona de conforto. E então estive a investigar sobre isso, estou atenta ao meu processo de escrita, estou a ver quais é que são os raciocínios invisíveis que nos levam, da mesma maneira tenho atenção a isso no comportamento do dia-a-dia, não é? Fazendo terapia e não sei o quê, parece que a escrita e a comédia em mim, como me surge, como está ligado ao meu dia-a-dia, à minha persona, parece que não a consigo separar de mim, não a conseguindo separar de mim, parece que não consigo trabalhar nela sem haver uma espécie de distanciamento emocional que deveria e que já existe nas atuações, mas no processo de escrita ainda tenho aqui qualquer coisa. É como o gajo que está muito apaixonado pela gaja ou vice-versa e moram juntos há bué de anos e querem ficar juntos para sempre, mas não quer casar, sabem? Há aqui um bloqueio qualquer que estou a tentar resolver. E nesse sentido é interessante porque esta coisa de não conseguirmos ouvir as verdades dos outros ou aquilo que os outros dizem de nós, e no meu caso acho que foi isso, eu queria proteger a imagem que eu tenho de mim própria, porque estou segura aqui, mesmo que seja insegura, é a narrativa que eu já tenho, é aquilo que é a fundação da minha identidade, e ao ouvir o Cristina, que é uma pessoa que eu prezo e que acho super inteligente e que sei que gosta de mim, isso poderia fazer ruir a minha base e portanto quem é que eu sou a seguir a isso, e acho que é por isso que nos debatemos tanto com estas opiniões dos outros, que é para protegermos a nossa identidade e para também para não nos lixarmos, para não perdermos. Vocês já pensaram de certeza, vou dizer a verdade à minha mãe ou ao meu pai das coisas que ele fez, só que depois uma pessoa pensa, se eu lhe disser isso, ele também não pode acreditar, porque depois tinha de rever toda a sua vida, e como é que é uma pessoa aos 70 anos a sentir-se culpada de coisas que passou a vida toda a embrulhá-las num papel lindíssimo e afinal era uma poia. Não podemos fazer isso às pessoas, não, e naturalmente não o vamos fazer em relação a nós próprios. Então ainda hoje estava a falar com um amigo do Miguel, ele disse, eu odeio receber feedback, também tenho um episódio sobre isso, eu odeio receber feedback, a não ser feedback positivo. Eu estou mesmo aqui a abrir, acho eu, uma nova fase de me interessar por feedback. Também tenho que o discernir, não pode ser só digam-me merdas, não é isso, mas, por exemplo, tive uma reunião com a minha agência digital e são duas pessoas mais novas do que eu que reuniram comigo. E isso toca aqui em algumas fragilidades minhas, que eu sinto-me um bocado boomer nas redes e tudo isso, e tive a ouvir aquilo que elas diziam, mas genuinamente, ou seja, não me estive a defender numa eu faço isso porque não sei o quê, não, tive mesmo numa de ok, porque é que elas dizem isto? Vamos ouvir isto. E esta posição de humildade acho que me vai trazer muito crescimento. E acho que, sei lá, que nos apressamos, e esta é a minha conclusão sempre, que nos apressamos imenso para ter as nossas opiniões e depois quando as emitimos parecem finalizadas, nós revisitamos, então não existe evolução no pensamento. E acho que é isso que eu faço com a minha escrita, que é, está feita a primeira piada, gosto da primeira piada, resulta a primeira piada, as pessoas riram-se com a primeira piada, ok, vamos à segunda, vamos à terceira, e eu às vezes gostava de ter paciência para estar no craft mais tempo, sabem? Tipo, eu sei fazer lasanha, a minha filha adora lasanha, mas o meu namorado consegue fazer uma lasanha de 1h30 que fica ainda melhor. E eu, como sei que a minha filha já gosta da primeira, estou bem feliz. E se calhar dá para ainda mais. E é neste processo que eu me encontro neste momento, e se calhar estou a estragar tudo. Vocês que vão ver o meu espetáculo, depois estão a ver o espetáculo, em vez de se estarem a divertir, estão a apreciar o processo criativo. E se calhar devia calar-me, não sei. Mas é isso, estou nessa senda agora e vou ler um livro chamado The War of Art, que é de um gajo que se chama Steven Pressfield. Por acaso foi o ChatGPT a recomendar. Eu estava a falar aqui deste meu desafio agora, a raciocinar sobre as coisas, e há livros que eu já li neste sentido
mas que nenhum deles versava mesmo sobre aquilo que, pá, como devem imaginar, há 300, 400 mil livros sobre writer's block e escrita criativa, que eu nem sei bem o que é escrita criativa, não, como é que há escrita não criativa, ou que é ensaios científicos, mas mesmo isso, não sei, portanto, tenho aqui algumas opiniões ressabiadas sobre o assunto. Mas este livro parece-me ser realmente bastante útil. Daquilo que eu percebi, ainda só comecei a ler a intro, o prólogo. O Steven Pressfield é um tipo que é estupidamente bem respeitado no meio da escrita, que investiga muito para aquilo que faz, é tido até como fonte em algumas circunstâncias históricas, se o gajo escreve, portanto é verdade, e escreveu então aqui vários livros em que cada um deles versa sobre uma fase diferente do processo criativo de escrita. E este The War of Art acho que é mais sobre esta questão de, no momento, na prática do engenho, o que é que nos ocorre na nossa cabeça, com o que é que o artista se debate quando está a executar, quais é que são as expectativas que ele tem sobre si mesmo, que narrativa é que ele está a cumprir, o que é que o impede de ser outra pessoa, porque quanto mais tivermos uma ideia sobre nós mesmos, menos temos a capacidade de nos redescobrir, não é? E é aqui onde entram as etiquetas lixadas que a nossa família nos dá. E que eu já vos falei também, que houve um colega meu comediante, eu penso muito nisto, que era bastante gordo e que emagreceu quando a psicóloga lhe disse: você não é gordo, você está gordo. E ele emagreceu imenso. Só para verem o quanto isto das narrativas realmente, pá, muda por completo a nossa vida. Pensar, acho que é fixe. Acho que... Atenção, eu não estou a dizer que todos temos essa capacidade. Não acho que ninguém não tenha essa capacidade. Há de haver, não é? As pessoas que estão em estado vegetativo e mesmo assim não sei. Mas nem sempre se consegue por causa da fase da vida em que estamos ou do estilo de vida que levamos. Eu este fim de semana conheci um rapaz num torneio social de ténis que tem uma vida completamente diferente da minha. Estávamos a falar sobre isso, de como construir carreira, objetivos, e o objetivo dele é dinheiro. É isso, é dinheiro, e trabalho 16 horas por dia e ganho não sei quanto ao ano, tenho uma casa com piscina, tipo, não sei quem é que é feliz aqui, sabe? Não sei. Mas porquê que eu estava a falar sobre isto? Este livro parece-me bastante interessante, estou muito interessada em ler este livro, estou tão interessada que não me apetece ler. Percebe? É um bocadinho como tem receio de não ter dinheiro, então não vou à conta ver quanto é que tem. E agora ando a tentar contradizer ou ir contra este tipo de pensamentos. Se eu não quero ir ver a minha conta é porque preciso mesmo de ir ver a minha conta. Se eu não quero ler este livro é porque não sei o quê. Bem, não vou fazer isto com outras coisas na vida. E se isto não fosse um podcast, eu diria, em palco, o que é que inseriam aqui? Sim, era sobre inserir a piada, mas não consigo. Esta semana por acaso aconteceu algo. Esta semana aconteceu qualquer coisa também que me fez aqui pensar um bocadinho nesse distanciamento emocional, nessa moralização do trabalho dos outros, que teve que ver com um reel do Banana Papai, do projeto Tem com a Catarina Rita Camarneiro, em que ela estava a falar, a estar no meu feed do Banana, ela estava a falar sobre o facto de sempre que vai à natação com a filha que tem vontade de fazer xixi. Isto acontece-nos, não é? E ela estava a dizer, a brincar, que às vezes pensava ou fazia, que é a brincar, xixi naquelas grades que existem nos chuveiros comunitários. Eu aí disse, valetas, tubos. E pensei, água e tubos, ou conduta. Pensei na cena do Aquapark dos anos 90, dos dois putos que foram comidos pelos canos e triturados. Pá, que é nojento, é horrível, é uma coisa que ainda assola a malta dessa altura. É isso e o puto que morreu eletrocutado no semáforo. São coisas que acho que ficam no nosso imaginário para sempre, não é por aí. E eu achei imensa graça falar sobre isso, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, a não ser uma associação rápida entre água e canos e a criança que a Rita já tinha falado, ou seja, tudo junto remeteu-me para aí, que eu sabia que era uma ligação completamente absurda, mas por ser válida a nível lógico,
achei que tinha graça e juntando a isso a minha cabeça enquanto comediante fez-me pensar, ok, há aqui uma graça para além do contexto. E fui para um trocadilho parvo, e esta geração de comediantes odeia trocadilhos e não respeita minimamente, não percebo porquê. Depois Manuel Cardoso é do caraças, ele adora fazer trocadilhos, mas pronto, fiz uma piada que se calhar já toda a gente fez, mas na altura foi como saiu e achei que era para ser dito, que foi um tubo de não escape. Pronto. Eu editei esse reel e eu pus aquela piada de propósito, sabendo que, retirado do contexto, que iria para o Instagram e poderia dar algum celema. Não existe ligação emocional das pessoas à minha pessoa, portanto não é, Joana, desapontaste-me, tu pareces uma pessoa tão eticamente não sei o quê, e de repente falas sobre putos que foram triturados num tubo. Não ouvi isso, mas comecei a sentir, e bem, a cena do, e se os pais deles virem isto e não sei o quê. Primeiro, em relação a essas merdas, pá, o comentário quando morre um filho, acho que os comentários de quem quer, obras, desculpem, os comentários de quem quer que faça o que é na internet, especialmente tantos anos depois, os pais devem estar tão destruídos que, já não sentem nada, dois, é uma verdade na vida deles. Uma vez ouvi um podcast qualquer de uma senhora, não sei se foi daquelas gurus de autoajuda, não sei se foi a Brené Brown, já não sei, que ela disse, quando o meu marido morreu, as pessoas deixaram-me perguntar como é que eu estava em relação ao meu luto, porque tinham medo de me estar a relembrar que o meu marido tinha morrido. Eu não me esqueço que o meu marido morreu. Vocês não me estão a magoar por me perguntarem. Eu até precisava de falar com alguém, mas ninguém me perguntava porque era um assunto demasiado delicado e achavam que eu ia ficar triste. Eu não acho que vai ser uma piada minha que vai fazer com que os pais fiquem mais tristes porque se lembraram que os filhos morreram ou que estamos a desrespeitar as coisas. Poderá acontecer e, portanto, se eu estivesse com os pais, eu não falaria sobre isto. Mas a questão aqui está no mecanismo. Porquê que eu não me sinto má pessoa nesse sentido? Está ao ponto de ter pensado nisto, está no mecanismo que existe nestas coisas. Eu estou no craft, não estou a pensar na moralidade das coisas, apesar de ter esse impacto, tudo ok. Mas então desativei os comentários, não tenho paciência, estou farta de pessoas a expressarem as suas opiniões de forma veemente e sou péssima com feedback negativo. E a partir do momento... Eu não sou da time Joana Marques all the way. Acho que ela tem todo o direito de fazer, blá blá blá, mas eu acho que não conseguiria dormir tranquilamente. Sobre esta do Aquapark, eu tenho alguma... Gosto de me sentir atrevida e de falar de coisas que gosto, que isto não sei dizer, vou dizer. E acho que faz parte do espírito de um comediante ser matreiro, não é? Mas... E não vou fazer todo um beat sobre o Aquapark e pô-lo online no... boa ideia, pôr online no YouTube, não é isso, foi ali em passant, foi não sei o quê, se nos estivermos sempre a preocupar com os sentimentos dos outros, não fazemos mais nada. Assinado Bad Bunny a comer a Rita Pereira dentro da casita. Estou no LOL. Bem, vamos então aqui às últimas sugestões. Pode ser, houve malta que disse nos comentários que até gostava de ouvir as minhas sugestões. Obrigada! Então temos Widows Bay. Muitas das sugestões que eu vos dou são curadoria do Miguel. O Miguel é o meu namorado que eu admiro tanto pela busca constante que ele tem de boa arte. Sinto que toda a arte é boa, mas de boa arte, boa cultura, de séries, filmes, teatro. Portanto, eu estou só a beber por osmose. E uma das séries que ele me meteu agora a ver, que é literalmente isto, é Widows Bay, que tem sido a série que mais me tem gostado de ver com ele, porque eu quero papar aquilo tudo de uma maneira completamente absurda. E ele quer consumir com cerimónia. Vamos, parcimónia, vamos. A série é do caraças, é tão... Nós começámos a ver a Twin Peaks há uns tempos, depois parámos de ver porque realmente o ritmo era bastante lento e aquilo, mas é brutal. Isto é como se fosse um Twin Peaks atualizado, com um ritmo mais moderno, mas mistura tudo. O que é que me diziam aqui na sinopse? É que primeiro, a argumentista é do Parks and Rec, é de género. Ok, temos humor de certeza. E temos, só que está tão bem salpicado entre tudo o resto, entre a cena tipo magia obscura, thriller, e de repente uma piada. E o acting está ótimo, está... Posso contar-vos, por exemplo, uma parte, não é spoiling porque não vou dar nada em concreto, mas há uma parte em que uma pessoa tenta assassinar outra quando estão deitadas, e a pessoa que acorda não é aquela que vai ser assassinada e faz assim, não sou eu, é ele.
Isto só visto, percebem? Isto é só visto. Widow's Bay é do caraças. Acho que está na Apple TV. Acho que é isso. Depois fui ver o Obsession, o filme de terror ao cinema. O Miguel obrigou-me em casal, gente, que estão tanto que fonças. Fui, mas desde o Substance que fiquei assim meio traumatizada com filmes de terror no cinema. Saí lá super enervada e a sentir-me perdida e até com alguns pensamentos suicidas. Eu não bato bem. Mas também tinha ido ver sozinha. E o filme está muito interessante, very low budget, acho que o próprio realizador era youtuber e portanto tem ali uma noção de como trabalhar com pouco. A atriz é fenomenal, a forma como foi gravada também, acho que primeiro gravaram a atriz a ter um desfecho sem saber que iria haver outro e depois a gravar o outro, portanto é tudo verdade ali, não existe, agora faz um take assim, agora não, alegadamente. Mas aquilo que me fez mais confusão, e especialmente para vocês que já tiveram relações amorosas bastante tóxicas e que foram até vocês grande fonte da toxicidade, embora a toxicidade não se dança solo, não se perreia solo, ou a toxicitete, foi estar a ver aquilo com o Miguel e como namoramos há 6 anos e a minha saúde mental tem vindo a melhorar ao longo desses anos, ver aquilo e ver o comportamento obsessivo da protagonista, foi de género, pá, eu era assim. Eu acho que isto é o verdadeiro terror, é vocês irem com outra pessoa com quem têm uma relação e se for uma relação nova, tóxica, vocês, ai meu Deus, isto é o que eu faço, o gajo vai, ai, ou o gajo a pensar, ai meu Deus, é isto que eu faço, aquilo é super au point de comportamentos levados ao extremo que no meu caso era de género, pá, eu não sei se estaria assim tão distante desta hiperbolização da codependência. Não sei. Então aquilo assustou-me um bocado e tive o resto da noite super insegura, a olhar para o Miguel numa de, será que ele está a perceber o quão doente eu era no início e está a pensar, fogo, esta gaja é completamente absurda porque ela realmente isto e aquilo. Até que lhe perguntei, não é? Estando juntos há 6 anos, acho que já dá para perguntar merdas. Eu disse, achas que sim? De-me a cagar, bora comer e não sei o que. Ainda bem que ele não pensa nestas coisas, ainda bem, seguir em frente comigo. Olha, fiquei a pensar até hoje, o que é que se passa comigo? Mas fiz, curti o Obsession. E só há assim um jumpscare ou 2 jumpscares, o resto é tudo situacional e creepy e eu não consumo muito terror nem nada do género, acho que isto não é gore, acho que só há ali um momento mesmo fuck na bitch, os outros são tão esquisitos que uma pessoa nem se sente bem assustada, pelo menos no meu caso, mas o terror que eu tenho visto faz-me rir e eu não sei até que ponto é que as duas coisas não estão muito coladas uma à outra, o mecanismo do humor e o mecanismo do terror, não sei até que ponto é que não estão os dois no mesmo extremo e por isso acho que o terror faz rir bastante. Não sei, o medo e o riso, não sei. O Ricardo Araújo Pereira é que deve saber disto. Entretanto, uma recomendação que vou aproveitar que a Rita Camarneiro de momento não tem um podcast só dela, mas há de ter. Ela recomendou-me uma série bué da fixe, chama-se Jury Duty, que é, eu não vi a primeira season, vi só a segunda porque a primeira deixou de estar no Prime e ainda não fui ver no resto, mas a segunda season é como é que eu tive de ir ver o que era? Caraças, não pus a parte que explica o que é. Então é uma equipa que decide criar uma narrativa de existe esta empresa faz isto e aquilo, temos o produto, temos os funcionários e tudo, e fazem um casting para um trabalhador temporário. E essa pessoa é a única pessoa que não está a representar. Esse gajo é o único gajo verdadeiro naquela empresa. Tudo o resto são atores que se estiveram a preparar durante meses, a decorar falas, a decorar contextos, uma equipa de produção gigante, com timings, com esconderijos, foi uma cena super... Faz-me lembrar... como é que se chama aquele comediante que faz as merdas todas pensadas? É o Neil... Agora não me lembro do nome. Rehearsal... Como é que se chama o gajo? Pá, que é este tipo maluco? Tipo, é para aqui onde estão a ir os génios, eu acho. Rehearsal Reality Show de Nathan Fielder. Pá, é um bocado essa lógica. É um gajo que é fucking genius e que tem bom orçamento para fazer merdas e de repente cria toda uma premissa super bizarra e confusa
Neste caso já sabemos o que é, porque na primeira season acho que se passa só em 3 cenários, aí o budget era mais baixo, mas agora foi uma putaria, tiveram mesmo a construir tipo estruturas, porque foram para um retreat de equipa, e tiveram mesmo de construir várias coisas para conseguir alojar toda a gente, e nisto existe um gajo que não sabe que está num programa de televisão o tempo todo, e está tudo a acontecer à volta dele completamente scriptado. Ouro e havia ali várias escolhas interessantes que os argumentistas poderiam ter feito no arco narrativo, especialmente na finalização, e acho que fizeram uma opção interessante. Podia ter sido óbvia, não foi óbvia, podia ter sido escandalosa, não vou dizer mais nada, mas curti, papei forte. As patrocínios serão assunto numa outra altura. Neste momento estou a gostar, e tenho aqui em mim, é noutra altura não, já estou a falar, tenho aqui em mim a cena de existe algo bastante saloio em mim, que é nós temos umas Kardashian. Realmente nós não somos assim tão saloios, também temos celebs ultra ricas que parecem todas a mesma pessoa, e portanto é ridículo, é como quando eu era pequenina e via nos shampoos que havia uma tradução para português, PT, nós existimos no mundo. Ainda hoje estava a falar disso com o Miguel estava a explicar a um amigo polaco que nos veio visitar, que os portugueses quando encontram portugueses no estrangeiro que se cumprimentam todos uns aos outros, e eu sou essa bimba, eu sou a bimba que quando vejo que uma câmara num concerto ou num espetáculo está a apontar para mim, eu aceno lá para casa, eu sou a pessoa que mandaria beijinhos lá para casa, eu sou essa bimba, e com pouco orgulho, mas sou. Para a semana, ainda não sei que convidado é que vamos ter. Eu sei que em breve vou falar com o Miro Vemba. Não sei se vai ser a tempo. Sim, se calhar é o Miro Vemba, o próximo. Vamos ver. Também está aí na calha. Não vou dizer. O Miro Vemba também estou entusiasmadíssima. Mas há aqui outros que eu estou a tentar meter à bué e que só agora é que vou conseguir. Vai ser fixe. Mais uma vez, obrigada por me apoiarem. Obrigada por ouvirem o podcast, por seguirem o podcast nas redes sociais, os shorts todos que eu faço, os TikToks e... Estou cansada, mas estou numa boa fase, vou continuar a trabalhar bem e obrigada por estarem desse lado. São muitos anos, especialmente quem acompanha a minha carreira desde o início. Há aí uns quantos, eu não percebo porquê, vão começar a morrer, não é? Estamos a ficar velhos. E obrigada por isso, eu sinto-me mesmo muito grata por haver pessoas que me acompanham ao longo das minhas várias fases e continuam desse lado e que... sei lá, desde o podcast do Psicoterapia, desde o Banana Papaya de há 5 anos, desde o Comedy Therapy com André de Freitas, David Cristina, Tânia Graça, Pedro Alves, desde o Curto Circuito, desde a Mega FM, desde a Mega Hits, desde a Antena 3, daí não vieram tantos. Por isso, obrigada por estarem desse lado, sou muito grata e espero estar a retribuir também com algo fixe para vocês, especialmente no meu próximo projeto. Beijinhos a todos, obrigada. Fico sempre com pânico que isto não tenha gravado. Sempre com pânico